Primeira questão caiu no Enem 2018 e fala o seguinte para a gente: um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características. Então, eles enviaram uma foto do vaso na escala 1:5, ou seja, 1 centímetro na foto, tá? Seria 5 centímetros na vida real, por exemplo. Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia da foto com dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros. Observe o seguinte: só com essa informação a gente já consegue descobrir o tamanho que o vaso tinha na foto. Como triplicou, se a gente dividir 30 por 3, vai dar 10 centímetros. E essa é a medida do vaso na foto, tá bom? Agora vamos fazer a relação aqui à escala. 1 centímetro na foto corresponde a 5 centímetros na vida real. O vaso tinha 10 centímetros na foto, então ele vai ter x centímetros na vida real. Tudo bem? O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cruzado aqui. Então vai ficar x vezes 1, que é x, é igual a 50 centímetros. Questãozinha bem tranquila, bem de boa, só para a gente aquecer aqui no nosso vídeo. A alternativa correta, a alternativa C. Beleza? Você viu aqui nessa questão que razão e proporção é um tema que para você ir bem no Enem, você precisa acertar as questões, tá? Até porque o Enem é corrigido baseado na teoria de resposta ao item. O que é essa teoria de resposta ao item? Questões mais fáceis têm um peso maior. Por exemplo, se eu acerto 43 questões e erro duas que são super fáceis, e você aí que está assistindo a aula também acerta 43, mas erra duas questões que são muito difíceis, o Enem entende que, como eu errei as questões fáceis, eu meio que chutei para acertar. Já você que errou as questões que era para errar mesmo, as questões mais difíceis, você vai ter uma nota maior por causa disso, porque as questões mais fáceis tem um maior peso na nota final. Segunda questão, Enem 2018. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Então, razão e proporção cai muito questões de mapa e de escalas, tá? Então, certo mapa tem escala 1:58 milhões. 1 centímetro no mapa corresponde a 58 milhões na vida real. Então, considere que nesse mapa o segmento de reta, então aqui, ó, daqui até aqui, tem 7,6 centímetros. Então, qual que é a medida real em quilômetros desse segmento de reta? Então, beleza, primeiro passo eu vou passar isso daqui que está em centímetros para quilômetros para facilitar a nossa vida. Então, aqui, ó, 58 milhões. E aí você vai me ajudando, eu vou só apagar os zeros para transformar para quilômetros. Então, de centímetro para metro, a gente tira 2 zeros, e de metro para quilômetro, 3 zeros. Então, nós temos que 58 milhões de centímetros corresponde a 580 quilômetros. Isso é 1 centímetro representado no mapa. Ele quer saber 7,6 centímetros representados no mapa correspondem a quanto? Então, a gente vai fazer 580 vezes 7,6. Então, nós temos o seguinte: 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 5, 30, mais 4, 34. Tranquilo. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 5, 35, mais 5, 40. Então, nós teremos o seguinte: 0, 8, 4 mais 6, 10. 3 mais 1, 4. Vai dar esse número, só que você não pode esquecer que tem a vírgula aqui. Se você não colocar a vírgula, você vai assinalar a alternativa C. Isso daqui é uma pegadinha de propósito, que o pessoal que fez essa questão fez essa pegadinha para você errar justamente, tá? Tem uma casa aqui depois da vírgula, então a vírgula vem aqui. Então não é 44.080, e sim 4.480, lembrando a unidade de medida, quilômetros, a alternativa correta, a alternativa A. Beleza?
Antes de ir para o terceiro exercício, se você está gostando dessa resolução, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, porque mais de 80% do nosso público apenas visualiza os vídeos e não se inscreve. Então me ajude, por favor, e se inscreva aqui para ajudar o meu trabalho. Beleza? Bora para a terceira questão. Então a terceira questão fala do Pantanal. Então o Pantanal é um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil e é a maior área úmida continental do planeta, com aproximadamente 210 mil quilômetros quadrados, sendo que 140 mil quilômetros quadrados em território brasileiro. Então nós temos 140 mil no Brasil e o restante em outros países, tá? Cobrindo parte do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As chuvas fortes são comuns nessa região. O equilíbrio desse ecossistema depende basicamente do fluxo de entrada e saída de enchentes. Então, as cheias chegam a cobrir 2/3 da área pantaneira, tá bom? Então, aqui colocou a fonte, tá? Durante o período chuvoso, a área alagada pelas enchentes pode chegar a um valor aproximado de. Então, aqui algo muito importante, tá? O exercício não mencionou se ele quer que você pegue apenas a porção que está em território brasileiro ou o total. Então, por causa disso, a gente não pega só a porção brasileira e sim o total, porque ele disse justamente da área pantaneira, tá bom? Ele não falou que é só do Brasil. Então, é só a gente fazer 2/3 vezes a área total pantaneira, que é 210 mil quilômetros quadrados. E o que a gente pode fazer? Simplifica por 3 aqui e aqui, vai dar 2 vezes 70, que é igual a 140. Se fosse uma questão para você escrever, tem que colocar as unidades de medida, tá? Então, 1000 km quadrado, ou 140 mil quilômetros quadrados, tranquilo? Então, você está vendo que questões de razão e proporção são questões bastante simples que você precisa mais de interpretação, tá bom? Se você tiver uma interpretação ou na hora, por exemplo, que você estiver cansado prestando o Enem, às vezes corre risco de errar essas questões. Última questão aqui que eu peguei de propósito para a gente resolver é uma questão que você nem precisa fazer muita conta, é só analisando razão e proporção mesmo, tá? Muitas vezes no Enem você não precisa fazer a questão inteira. Às vezes, só fazendo uma parte do que ele pede, você já consegue encontrar a alternativa correta. E nessa questão eu vou te mostrar justamente isso, tá? Então deixa o orgulho de lado. Quando você vê que você achou a alternativa correta, acaba o exercício, não precisa fazer ele inteiro. Tudo bem? Então, por isso que é sempre importante você sempre analisar as alternativas que você tem. Então, as Olimpíadas de 2016 serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro. E uma das modalidades que trazem esperança para o Brasil é a natação. Aliás, a piscina olímpica merece uma atenção especial devido às suas dimensões. Então, tem 50 metros de comprimento e 25 de largura. Se a piscina olímpica fosse representada numa escala 1 para 100, 1 centímetro na escada é 100 na vida real, ela ficaria com as medidas de. Então, para fazer isso aqui, você só precisa de um, tá bom? Ou da largura ou do comprimento. Vou fazer o comprimento, tá bom? 1 centímetro está para 100 na vida real. Observa que aqui não está em centímetro, está em metro. Vamos passar para metro? Vamos passar para centímetro, quer dizer? Só 2 zeros no final. Por quê? 1 metro é igual a 100 centímetros. Tudo bem? Então ficaria assim, ó, mais ou menos. 1 metro é 100 centímetros, 50 metros é x. Aí você vai multiplicar 50 por 100 e vai chegar nos 5.000. Então aqui 5.000 é igual a x. Mas observa o seguinte, tá? Você não precisa fazer as operações cruzadas. Observa a razão e proporção nisso. De 100 para ir para 5.000, você multiplica por 50. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. 1 vezes 50, 50 centímetros de comprimento. Única alternativa que tem isso, a alternativa C, tudo bem? Então, no dia da sua prova, você já ia parar aqui, porque não tem por que você calcular a largura. Eu só vou calcular para a gente treinar, tá? Mas na hora da prova, você já teria parado essa questão e partido para outra. Então, aqui, 25 metros está para x, assim como 100 centímetros está para 1 centímetro na escala. Vamos passar 25 metros para centímetros, vai ser 2.500. Beleza? Então, aqui de 100 para 2.500, multiplica por 25,
Aqui você vai multiplicar por 25 também, que vai dar 25 centímetros de largura, ou seja, a alternativa C. Beleza, meus queridos? Então, se você gostou do vídeo de hoje, já vai sentando o dedo no like, comenta aqui o que você achou da aula, se foi muito rápido, se você quer mais questões, algum tema que você acha super importante para o Enem, que eu ainda não abordei, só falar aqui embaixo que eu estou lendo todos os comentários, tranquilo? Valeu e até a próxima. Tamo junto.